Shalom, queridos. Hoje é João capítulo 18. Jesus é aprisionado e interrogado. Este é o assunto. Nesse capítulo 18 nesse capítulo de João, neste capítulo 18, nós estudamos que depois de terem aprisionado e interrogado o mestre, os judeus entregará a Pilatos para ser julgado e condenado. Pilatos, por sua vez, consentirá na crucificação de Jesus. Apesar de estar convencido de sua inocência, lavando as suas mãos, apesar de estar convencido da inocência de Jesus, ele lava as suas mãos e manda o povo ficar livre para condenar, para que Jesus fosse crucificado. Na cruz, o Salvador Na cruz, o Salvador encarregará João de cuidar de sua mãe, mas após a sua morte, seu corpo foi colocado em um sepulcro fora da cidade de Jerusalém. João 18, contexto histórico. Antes de iniciar o sofrimento no Getsêmani, Jesus ora sua grande prece intercessora por ele e por seus discípulos. Ele suplica que todos venham a conhecer o Pai que o enviou e alcançar a vida eterna, se unindo com ele e o Pai. Seu martírio começaria em instantes, mas mesmo assim continuava a se preocupar e preparar o coração dos que o amavam, mostrando sua sensibilidade e empatia. João 18, de 1 a 19. Nesses capítulos temos a narrativa da paixão de acordo com o evangelista João. A sequência familiar dos eventos começa com Jesus sendo traído por Judas, o interrogatório informal perante Anás, as negações de Pedro, o julgamento romano de Jesus diante de Pilatos, a crucificação e o sepultamento. João 19, 16. Só João, entre todos os evangelhos, descreve o comparecimento de Jesus perante Anás. Além disso, o julgamento romano é registrado com maiores detalhes em João. Por outro lado, o evangelista não fornece um relato formal do julgamento judaico de Jesus perante Caifás e o Sinédrio. João 18, 1. Jesus no Getsêmani. O ribeiro de Cedron é mencionado muitas vezes no Antigo Testamento. 2 Samuel 15, 23. O jardim é denominado Getsêmani nos evangelhos sinóticos. Mateus 26, 36. Entrou pode indicar que era um jardim cercado. Essa palavra entrou indica que o jardim era fechado. João 18, de 2 a 3. Judas e os judeus. O bando de homens foi enviado para prevenir tumultos. Os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus eram os oficiais responsáveis pela prisão. João 7,32. Tochas e lanternas eram necessárias para seguir um suspeito escondido em um jardim escuro. A presença de armas revela que o grupo de captura esperava resistência. João 18, de 4 a 5. A divindade de Jesus. Eu sou denota divindade. João 6,35. Isso é mostrado pela reação dos soldados no versículo seguinte.
João 18:6. Todos caem diante dele. Cair no chão era uma reação comum à revelação divina. Ezequiel 1:28. João 18, de 7 a 9. Jesus salva a vida dos discípulos da prisão. A declaração de Jesus resume João 17, 12, que remonta a João 10, 28. Cristo é retratado como bom pastor que escolhe voluntariamente a morte para salvar suas ovelhas. João 18, 10. Pedro corta a orelha de Malco. A espada de Pedro era curta e podia ser escondida sob o seu manto. O nome Malco indica um escravo de origem árabe. Esse nome também foi mencionado, só foi mencionado em João, só. João 18, 11. Devo beber o cálice que meu pai me deu. Beberei o cálice, beberei eu o cálice, é uma metáfora para a morte. João 18, 12. Jesus é preso. Sobre bando, vemos no versículo 3, prenderam é uma expressão habitual associada ao aprisionamento ou captura. Atos 9, 2. João 18, versículo 13. Jesus é levado a Anás. Anás, além de ser sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, também tinha sido sumo sacerdote em séculos 6 a 15 depois de Cristo. Anos 6 a 15 depois de Cristo. Ele ainda exercia considerável influência. Depois de Cristo, ele ainda exercia considerável influência. João 18, 14, Caifás. Sobre essa descrição de Caifás, nós podemos ver João 11, 49. João 18, 15. Pedro e João seguem a Jesus. O outro discípulo era provavelmente aquele a quem Jesus amava. João 20, versículo 2. João 13, versículo 23. João 18, de 16 a 17, a primeira negativa. Aquele que guardava a porta era provavelmente uma das escravas do sumo sacerdote. João 18, 18, Pedro se aquece na fogueira. Os soldados romanos tinham voltado para o quartel, confiando a tarefa de vigiar Jesus aos oficiais. Outra fogueira estava acesa na restauração de Pedro em João 21, 9, com carvão braseiro. Braseiro. João 18, 19, Jesus é interrogado. Sumo sacerdote se refere a Anás. O fato de Jesus ser interrogado a respeito de seus discípulos e sua doutrina sugere que a preocupação primeira era teológica. Acusações políticas foram acrescentadas posteriormente. João 19, 7. João 18, 20. Jesus fala à multidão. As palavras de Jesus, nada falei em oculto, reflete as de Deus no livro de Isaías 45, 19. Cristo não quis afirmar que ele nunca falara em particular com os discípulos, mas que a sua mensagem era a mesma em particular ou em público. Ele não estava liderando uma conspiração. João registrou o exemplo de Jesus ensinando tanto na sinagoga como no templo. João 18, 21. Por que me interrogas? A resposta de Jesus é compreensível, especialmente se o interrogatório de prisioneiros era considerado impróprio naqueles dias. Observe-se também o princípio legal de que o testemunho de uma pessoa a respeito de si mesma era inadmissível.
inadmissível. João 5,31. João 18:22. Jesus leva um tapa. Um dos oficiais que ali estavam era provavelmente um dos que ajudaram a prender Jesus. A batida foi provavelmente um golpe forte com palma da mão. Isaías 50, versículo 6. A expressão assim que tu responde, ao sumo sacerdote pode se referir a Êxodo 22:28. Não jurarias os juízes, nem maldirás o governante do teu povo. Paulo fala em Atos 23, versículo 5. João 18:23. Jesus se refere à lei. Ao ser confrontado pela resposta dada ao sumo sacerdote, Jesus se refere à lei, Êxodo 22:28, e nega tê-la violado. João 18:24, Anás e Caifás tramam. Antes que eles pudessem levar Jesus perante o governador romano, as acusações precisavam ser confirmadas pelo sumo sacerdote oficial, Caifás, sendo este o presidente do Sinédrio. João 18:28, Jesus na sala do julgamento. A sala de julgamento pode se referir ao palácio de Herodes no muro ocidental do templo ou fortaleza Antônia, noroeste da área do santuário. Cedo provavelmente significa logo após o nascer do sol, quando o Sinédrio se reuniu em sessão formal e pronunciou seu veredicto. Mateus 27, versículo de 1 a 2. A referência à Páscoa pode significar toda a festa dos pães sem fermento, que durava 7 dias. Lucas 22, 1. A festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, comer a Páscoa, provavelmente significa celebrar a festa, de 2 Crônicas 30, 21. João 18, de 29 a 30. Jesus perante Pilatos. Pilatos foi designado pelo imperador Tibério e serviu como governador da Judéia de 26 a 36 depois de Cristo. 26 a 36 e 37 depois de Cristo. A famosa inscrição de Pilatos, descoberta em Cesareia em 1961, indicava Pilatos como procurador da Judéia. João 18, 31. Pilatos não se interessa por Jesus. Assim como Gálio, depois dele, Atos 18, 14 a 15. Pilatos não tinha interesse em julgar disputas internas dos judeus. O Sinédrio não possuía poder para determinar a pena de morte. João 18, 32. Morte por crucificação. A crucificação era uma punição horrível ao sentimento judaico. Era considerada tão degradante como o enforcamento. Atos 5:30. E a lei mosaica a condenava. Aquele que era enforcado era amaldiçoado por Deus. Deuteronômio 21, 23. Se Jesus tivesse sido executado pelo Sinédrio, ele seria apedrejado, que é o método de execução por blasfêmia. Levítico 24, 16. João 18, 33. Tu és o rei dos judeus? Sobre a sala de julgamento, nós podemos ver no versículo 28. Rei dos judeus tinha conotações políticas. A pergunta de Pilatos objetivava determinar se Jesus constituía uma ameaça ao poder imperial de Roma. João 18, 36. Meu reino não é deste mundo. A descrição que Jesus faz do seu reino reflete passagens em Daniel 2, 44. João 18, 37. Tu o dizes que sou.
Sobre testemunho e verdade, nós vemos em João 14:6. João 18:38. Não há culpa nele. Ironicamente, o homem encarregado para determinar a verdade nessa matéria descartou levianamente a relevância da verdade na presença daquele que é a encarnação da verdade. O comentário de Pilatos pode refletir desilusão, talvez amargura, e um ponto de vista pragmático. Foi novamente até os judeus ver os versículos 28 e 29. Sobre essa expressão, foi novamente até os judeus, nós podemos ver no versículo 28 e 29. Pilatos isentou Jesus 3 vezes. João 19, de 4 a 6. Contudo, a pressão dos judeus o convenceu a forçar a execução. João 18, 39. O costume da Páscoa. Por ocasião da Páscoa, isto é, de toda a festa. João 18, 40. O povo escolhe Barrabás. Barrabás significa filho do Pai. Ironicamente, as pessoas quiseram que Barrabás fosse solto em lugar do verdadeiro filho do Pai, Jesus. Ladrão é uma referência a um insurgente ou um terrorista doméstico, talvez comprometido com extremismo político, à maneira dos zelotes. Marcos 15, 7. Chegou o momento. Jesus é preso e começa a sofrer aquilo para que se preparou durante 32 anos. Então chegou o momento daquilo que ele se preparou durante 32 anos. Parte de sua obra está completa. Seu evangelho, suas boas novas, seu reino está em movimento. Mas vimos a descrição de tudo aquilo que ele passou por amor, por nós, por obediência à vontade de Deus. Por isso, Jesus tem um nome sobre todo nome, uma autoridade conquistada no sofrimento, na morte, na ressurreição, o sacrifício vivo. Ao escolherem Barrabás, nós hoje recebemos a mensagem de Deus. Deus preferiu soltar um assassino ao invés do próprio filho. Que amor é esse? É o amor que ele tem por nós. Se não fosse assim, nós estaríamos bem distante dele. Estar distante dele já é o início do inferno. Então, acabamos de comentar, de ler sobre João capítulo 18 e dizer para você que vale a pena o nosso discipulado. Vale a pena você fazer esse questionário, queridos. É a melhor formatura da sua vida. Você passa uma vida inteira enviando seus filhos para o colégio e muitos já não estão mais enviando filhos para os colégios, já estão formados. Vocês também chegaram a uma formatura. Tudo isso custou muito caro. E tudo isso, muitas vezes, não atinge o objetivo aqui na Terra, o objetivo de sermos aquela pessoa que nós desejamos ser, por as decepções que a sociedade nos oferece. E, além do mais, quando sairmos daqui, tudo isso que nós nos sacrificamos com testes, com provas, com trabalhos, tudo para alcançar uma formatura, um mestrado, um doutorado, fica no túmulo. Mas todo esse sacrifício que vocês estão tendo para ter um discipulado onde vocês estudam realmente a palavra, semanalmente, de 7 em 7 dias, online ou presencial, mas não pode faltar toda semana, é porque o nosso Deus fez tudo isso que você está vendo aí. O amor dele foi capaz de trocar o seu filho por um assassino chamado Barrabás. Quem foi para a cruz foi Jesus no lugar de Barrabás. E o que é que nós queremos mais? Nós acreditamos que ele fez tudo isso por nós? Ou estamos aqui somente como religiosos para chegarmos aos domingos no templo, ver alguém pregar, muito bom, não tem nada de errado, mas quando chega na porta que te pergunta o que foi que você ouviu, você não sabe, só sabe que a pregação foi muito boa.
Mas no discipulado você está com base para quando você chegar no culto para ouvir o pregador, você já saber o que o pregador está falando. Porque você já aprendeu que a palavra de Deus precisa ser estudada. Então, nós louvamos ao Senhor por esse privilégio de estarmos aqui nos preparando para algo que vai para a eternidade, não fica no túmulo. Vai conosco, porque Jesus é a palavra. E Ele vai conosco, Ele vai estar conosco. Nós teremos o reinado dEle, o reinado da palavra, porque Ele é a palavra. Ele virá e terá um novo céu e uma nova terra. Nossos corpos serão incorruptíveis, nossas vestes serão brilhantes. Estaremos com Ele numa ceia eterna. E o que queremos mais? É prosseguir, não desistir. Nós estamos vivendo a palavra, porque Jesus é a palavra. Iremos estar com Ele na eternidade. Então, isso aqui não é um estudo qualquer. É algo que vai para a eternidade. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos, com todos os líderes de células e componentes das células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.